Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Jorge, caríssimos fiéis, acabamos de ouvir essas palavras magníficas que foram inspiradas pelo Espírito Santo no coração de Santa Isabel, a prima de Nossa Senhora. Bem-aventurada és tu, porque acreditastes. E do Antigo Testamento ouvíamos o livro de Judite, da qual, de forma admirável, salvou o povo de Israel. E concluía com essas riquíssimas palavras que nós oferecemos à Santíssima Virgem: Tu és a honra do nosso povo. O rico livro do Apocalipse, que de certo modo conta toda a história da humanidade, da salvação, da Igreja, no capítulo 11, versículo 19, finalzinho do 11, e no início do 12, versículo de 1 a 2, diz assim: É aberto o templo de Deus no céu, e foi vista a arca do testamento dele, no templo dele, e se fez relâmpagos, e vozes e terremotos, e grande granizo. E apareceu no céu um sinal grande, uma mulher de sol vestida, e a lua sobre os pés dela, e na cabeça dela a coroa de 12 estrelas. A assunção da Santíssima Virgem de corpo e alma ao céu é a expressão mais eloquente da coroação da obra salvífica, da exaltação da Igreja, o episódio de glória da misericórdia, a honra da nossa raça humana, agora colocada no átrio celeste, na presença de seu Criador. Aquela que colaborou de modo particular e único para a redenção humana por sua existência, isto é, desde o momento da Imaculada Conceição, aonde a Trindade Santa molda os degraus da escada para onde Deus desce, e ao aceitar e conceber virginalmente o Filho de Deus, onde se completou a honra de ser a arca do testamento, atual e eterno, no nascimento virginal do seu Filho Deus, que dela tomou nossa natureza humana, da qual seus seios o alimentou e as suas puras mãos o acariciaram, colaborando no forge da sua maturidade para a humanidade, até o derramamento do seu sangue no altar da cruz, da qual permanecia de pé, vivenciando o sacrifício daquele que é o fruto das suas entranhas, no júbilo de sua vitoriosa ressurreição e ascensão ao céu, onde se assenta à destra do Pai eterno para preparar o lugar da sua Igreja. Hoje é recebida entre júbilo e espetáculo da natureza criada, relâmpagos, vozes e grande granizo, em seu templo, onde é entronizada como a rainha ao lado do rei. Seguindo os passos do Papa Pio XII, quando fazia a mesma fórmula de dogma desse grande mistério, vai nos recordar, como exulta São João Damasceno,
nos seguintes termos: convinha que aquela que no parto manteve a ilibada virgindade conservasse o corpo incorrupto, mesmo depois da morte. Convinha que aquela que trouxe no seio o Criador encarnado habitasse entre os divinos tabernáculos. Convinha que morasse no tálamo celestial aquela que o eterno Pai desposara. Convinha que aquela que viu o seu Filho na cruz, com o coração transpassado por uma espada de dor, de que tinha sido imune no parto, contemplasse assentada à direita do Pai. Convinha que a Mãe de Deus possuísse o que era do Filho e que fosse venerada por todas as criaturas como mãe e serva do mesmo Deus. E São Roberto Bellarmino assim exclamava: quem há, pergunto, que possa pensar que a arca da santidade, o domicílio do Verbo, o templo do Espírito Santo, tenha caído em ruínas? Horroriza seu espírito só com o pensar que aquela carne que gerou a luz, alimentou e transportou a Deus, se tivesse convertido em cinza ou fosse alimento de vermes. E assim, para que não mais houvesse dúvidas desse privilégio singular, o Santo Padre Pio XII, no dia 1º de novembro de 1950, solenemente declarou essa verdade nos seguintes termos: pelo que depois de termos dirigido a Deus repetidas súplicas e de termos invocado a paz do Espírito de verdade, para a glória de Deus Onipotente, que a Virgem Maria concedeu a sua especial benevolência para a honra do seu Filho, Rei imortal dos séculos e triunfador do pecado e da morte, para aumento da glória de sua augusta Mãe e para o gozo e júbilo de toda a Igreja, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos São Pedro e São Paulo, com a nossa, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminando o curso de sua vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celestial. E assim continua o Papa: pelo que se alguém, o que Deus não permita, ousar voluntariamente negar ou pôr em dúvida esta nossa definição, saiba que naufraga na fé divina e católica. A ninguém, pois, seja lícito infringir esta nossa declaração, proclamação e definição, ou temerariamente opor-se a contrariá-la. Se alguém presumir intentá-lo, saiba quem corre na indignação de Deus Onipotente e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Aqui está, caríssimos, o sentido verdadeiro desse grande dogma da nossa fé. Assim como foi vontade de Deus que a Santíssima Virgem participasse de todo o seu mistério, agora ela continua a sua missão do lado de seu Filho para pedir por nós. Ela está em corpo e alma, porque de fato, de toda a humanidade, de todas as coisas que Deus criou, de toda a humanidade criada, de todas as coisas que Deus criou,
a Santíssima Virgem, é a glória de toda a nossa humanidade, é a honra de toda a nossa raça. Peçamos sempre a sua intercessão, que ela interceda por nós e que um dia que possamos chegar nesse mesmo templo, nesse mesmo lugar onde Deus habita, e possamos também contemplar a face daquela que mais agradou a Deus, daquela que é a honra de todos nós, daquela que é a criatura mais perfeita, daquela que com os seus rogos e a sua petição nos levará para poder gozar esta felicidade eterna da presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.